Senhoras e senhores, acho que o seu Modesto já está conosco. Vamos checar aqui se já está, se o seu Modesto já nos ouve bem, nos vê direitinho, né? Seu Modesto já. Opa! Olha a doida. Olha a doida, colocando no lugar errado. Seu Modesto, bom dia. O senhor me ouve? Dani, faz favor um pouquinho. Bom dia, tudo bem e você? Tudo certo, tudo bem. Eu só não recebo ainda a sua imagem, seu Modesto. Tá. Ok, bom Mas dia, tudo bem? Agora estamos em contato. estamos, Tudo seu bem? Modesto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para a gente começar a trazer as primeiras notícias da safra 22-23, né, seu Modesto? Estamos dando início a uma nova temporada. Como é que estão as perspectivas aí em Cascavel, Paraná, onde o vazio sanitário já terminou no último sábado? Verdadeiramente, dia 10 terminou o vazio sanitário, no domingo já dava oportunidade para algumas pessoas, alguns produtores já iniciarem o plantio, principalmente regularem suas máquinas e iniciar o plantio. Hoje estamos com o tempo bastante nublado, umidade um pouco alta, houve chuva em alguns lugares pontuais, então o plantio vai ficar um pouco comprometido, talvez essa semana. A previsão que nós temos é chuva até na quarta-feira. Isso vai atrasar um pouco a largada do plantio, mas não vai atrasar o plantio, porque as temperaturas estão um pouco abaixo e isso não é tão bom para a soja. Mas a expectativa é muito boa, a previsão de área de plantio de soja deve crescer na nossa região. Por que vai crescer? Porque vai reduzir muito a área de milho safra de verão, em função principalmente da incidência muito alta de cigarinha, que tem comprometido muito a produtividade, Carla. Certo. Então, a gente já tem uma perspectiva inicial de quanto essa área de soja deve crescer em relação à safra anterior, seu Modesto? A gente está trabalhando num percentual de 2 a 3%, tendo em vista que o milho safra de verão tem caído praticamente todos os anos em função exatamente do ataque de pragas que tem dado problemas nos últimos anos. Então, tem se reduzido o milho safra-verão e tem se acentuado a área de plantio do milho na segunda safra ou safrinha, que é denominada. Seu Modesto, como é que está essa questão toda do manejo para tentar controlar esse ataque de pragas, principalmente a cigarrinha? Tem sido um problema nas últimas temporadas. Como é que o senhor tem sentido aí os seus colegas produtores no município trabalhando para tentar resolver essa situação? As instituições de pesquisa, como é que isso tá se desenvolvendo, seu Modesto? São várias ações conjugadas. O ideal seria se nós conseguíssemos controlar todas as plantas voluntárias no meio da soja, principalmente plantas de milho, que é onde a cigarrinha realmente se reproduz. Isso seria o passo inicial. O segundo passo seria a escolha de cultivares bastante tolerantes, porque já que não tem resistência, tolerantes à cigarrinha, isso dificultaria o efeito dos molicutes em cima das doenças que ela causa na transmissão. O terceiro passo seria se nós pudéssemos cultivar todos os milhos com o milho de ciclo mais curto e plantar preferencialmente todos numa época bastante próxima, para que houvesse um controle integrado, porque essa cigarrinha migra muito de uma propriedade para outra. Quarto passo que a gente usaria seria uma combinação de inseticida químico com biológico. Essa combinação tem dado resultados bastante significativos. Essas são algumas das ações que a gente poderia ter para poder diminuir a incidência e o efeito catastrófico que ela causa em produção. Não, a gente tem visto perdas de produtividade muito agressivas nas últimas safras em função desses ataques, né, seu Modesto? Muito grande a perda, principalmente quem cultivou cultivares sensíveis aos molicutes, né? Que é as doenças que é transmitido pela cigarrinha. Nós tivemos produções assim de quebra de produção de mais de 50%, até 70%. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas que a gente trabalha tem conseguido cultivares de tolerância, e hoje as empresas estão produzindo também cultivares com mais tolerância à incidência de cigarrinha. Então, eu acho que nós vamos ter cada vez mais um caminho de solução mais curto prazo. Certo. Seu Modesto, a gente parece que a Andressa já apurou algumas informações com vocês, nossa produtora por aqui, e o plantio do milho verão já começou por aí em Cascavel, né?
Sim, com certeza. O milho verão já está plantado, mas a área reduziu muito, Carla. Então Certo. nós vamos ter uma área muito pequena e uma boa parte dessa área vai ser para produção de silagem, para tratamento dos animais, tanto no gado de leite quanto no gado de corte. Certo. Seu Modesto, voltando a falar um pouquinho sobre as perspectivas da soja, nós sentimos um aumento, acabei de dar essa informação aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agro, desse aumento tão agressivo dos custos de produção. Como é que estão as perspectivas para o início dessa safra aí em Cascavel? Dessa perspectiva, seu Modesto, como é que foram os custos de produção? Como é que os produtores fecharam esses custos e compraram os seus insumos? Estão com tudo comprado para começar a safra? Como é que foi todo esse fechamento de contas aí no município? Eu diria, Carla, que a grande maioria dos produtores se antecipam na compra dos insumos de produção, porque não pode se deixar para a última hora, até por uma questão de entrega, de fornecimento e de atraso de plantio. Então, a grande maioria já comprou. A evolução do custo de produção foi uma coisa estupenda, né? Porque a soja subiu, o custo inteiro de produção subiu, são vários fatores, são fatores de fornecimento de fertilizante externo, são fretes externos, frete marítimo que subiu absurdamente. O que a gente não consegue entender muito é porque os defensivos agrícolas subiram tanto. Não teria razão para isso. E isso não, a demora para reduzir esse preço é muito mais lenta do que a rapidez da evolução desse preço. Sim. O custo de produção nosso praticamente aumentou, em média, 60% a 65%, comparando com o custo do ano passado. E nós precisamos ter consciência de que a soja também teve um aumento no ano passado, alguma coisa próxima a 70%. Só que a soja, hoje, por exemplo, nós não temos contrato de soja futuro. Por quê? Porque tem poucas empresas que estão fazendo contrato de soja futuro e o preço não são atrativos, por causa do nosso custo de produção. Isso nos deixa bastante apreensivo, porque nós vamos entrar num plantio sem praticamente nada de soja comprometido, a não ser alguns barter, né, que é troca de insumos por soja, Sim. mas a grande maioria de contrato que a gente sempre fazia antecipadamente, nós não temos muita opção hoje. E as opções que nós temos, ela fica muito estreita na nossa margem de lucro. A nossa margem de lucro vai ficar muito pequena no próximo ano se continuar essa política de custo tão alto e esse preço de soja bastante achatado. O senhor sabe, a gente acabou de trazer também aqui uma informação, seu Modesto, de que começaram os negócios com compra de fertilizantes para a safra 23/24, já um pouquinho abaixo do início da média que foi registrada para o começo da safra 22/23. Mas o senhor fala dessa apreensão com quase nada de soja comprometido, eu imagino, temendo uma possibilidade de queda, portanto, nos preços da própria soja. Na verdade, o preço da soja não é conduzido por nós, o preço da soja é conduzido Exato. pelo USA, né? E esse preço conduzido pelo USA, ele leva em consideração principalmente a produção americana. Hoje Sem dúvida. teremos um relatório, esse relatório vai nos dar um horizonte bastante claro com relação à produção americana, mas me parece que vai ficar muito próximo das previsões. O que pode puxar um pouco para cima a soja seria essa significativa quebra do milho lá, e isso faz com que o milho leve um pouco de soja junto e o preço possa subir. Isso nos deixa muito preocupado, porque nós não podemos concentrar vendas na época de colheita, nós precisamos distribuir essas vendas durante o plantio, antes do plantio e depois da colheita, porque nós precisamos fazer média de comercialização. Quando nós concentramos comercialização, nós aumentamos muito a oferta num período muito curto. E isso faz com que as empresas de exportação, de commodities, de um modo geral, eles conseguem achatar o preço, eles têm um poder muito forte em cima de nós. Então, esse parcelamento de venda, esse parcelamento de contratação, com relação ao preço do fertilizante para 2023, realmente já está ocorrendo, é verdade, essa volta do fornecimento dos fertilizantes pela Rússia e pela Bielorrússia para o Brasil trouxe uma certa segurança de plantio e fez com que o preço também se achatasse um pouco. Mas não foi tão significativo não, viu, Carlos? Seu Modesto, quando o senhor fala para mim que tem essa perspectiva, né, de preocupação, a gente consegue trazer uma referência, uma média de preços em que a soja está sendo negociada aí na região de Cascavel nesse momento, para a gente entender de que momento é esse que a gente está falando?
Veja bem, o ano passado, nessa época, nós estamos fazendo o contrato de soja a 155 até R$ 160 a saca. O custo de produção que nós tivemos no ano passado foi 60% menor do que o custo de produção hoje. Hoje, para nós fazermos contrato futuro, nós estamos exatamente no mesmo preço da soja, 155, 160 reais, quando nós conseguimos um pique de mercado internacional. Isso nos deixa praticamente impossibilitado de poder fazer contrato, porque senão nós não vamos ter lucro no fim da colheita. Porque nós não sabemos quanto que nós vamos colher. Nós temos que trabalhar em cima de uma produtividade média dos últimos anos. Então, o ano passado, nós tivemos uma frustração que foi muito significativa. E o poder de aquisição, o poder de caixa, o capital de giro do produtor ficou muito baixo. E isso é preocupante. Por quê? Porque se nós tivermos uma produção um pouco menor do que a gente tem na média histórica, e nesses custos de produção, a nossa margem vai ficar muito pequena. E nós vamos ter dificuldade de conseguir manter a propriedade com um resultado pequeno. Claro, sem dúvida. Seu Modesto, o senhor fala sobre isso, né? A gente não sabe ainda e está com essa memória muito viva das perdas da safra passada. Como é que está a previsão climática para vocês aí em Cascavel e quais são as preocupações do senhor nesse momento? O senhor me falou, não teremos um atraso no plantio, apenas um atraso nessa largada, nesse momento inicial, mas devemos ter depois uma certa estabilidade para plantar. Como é que está a condição nesse momento? Os níveis de umidade no solo ainda precisam de um pouquinho mais de chuva para estarem adequados para o início do plantio. A gente está com perspectivas adequadas de clima para depois fazer os tratos culturais. Quais são as suas preocupações nesse momento? E informações que trazem certo alívio para o senhor, para a gente entender como é que começa a nova safra. Na verdade, nós não estamos atrasados. Nós começamos ontem o plantio, então nós estamos na melhor época, depois do dia 20, ao redor do dia 20 e 25 de setembro, para a nossa região. Certo. 20 a 25. Isso, é uma época que a gente considera como uma época mais adequada para a gente poder cultivar as cultivares com maior potencial de rendimento e para poder também fazermos uma cultura de inverno, uma safrinha dentro da melhor época de plantio. Com relação à umidade de solo, está muito boa. Nós temos condições de umidade suficiente para cultivar, pelo menos para os próximos dias. O que está nos preocupando um pouco são as tendências de temperatura, a previsão de mais uma chegada de frente fria, com temperaturas de solo chegando aí a 12 graus, 13 graus. Isso não é tão bom para a soja que vai ser cultivada agora. E o que nos preocupa, na verdade, são as previsões meteorológicas que os meteorologistas estão nos informando com relação à laninha, que essa laninha deve permanecer até janeiro, fevereiro de 2023. Isso nos deixa muito apreensivo, porque significa para nós chuvas irregulares durante o ciclo da cultura. Porém, Carla, eu preciso dizer para você o seguinte: nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos fazer a nossa parte como produtor de forma correta e na hora correta. Então, se houver algum problema futuro de falta de chuva, nós precisamos ter os nossos tratamentos, nossos tratos culturais, a nossa fertilização de planta, a população de planta, o cultivo, o desenvolvimento da planta de uma forma o mais adequada possível, para que ela sofra menos se houver qualquer evento nesse sentido. Mas a previsão dos climatologistas é de que nós teremos uma previsão de laninha continuada pela primeira vez 3 anos seguidos. Isso nos deixa um pouco apreensivo. Porém, eu digo aos produtores o seguinte: vamos fazer a nossa parte de forma correta, que nós amenizaremos os prejuízos. Seu Modesto, para a gente, então, fechar essa conversa, como é que média de produtividade o senhor está esperando para essa soja que começa a ser plantada aí nos próximos dias e também para o milho verão aí na região de Cascavel, com todo esse cenário que o senhor me detalhou? Bom, pelo milho verão, eu diria para você que a grande maioria vai ser silagem, então, Carla, não me preocupa muito. Com relação à soja, eu preciso dizer para você que nós estamos usando o mais alto nível de tecnologia possível, mesmo sabendo que nós temos uma reserva de nutrição que houve com relação à safra passada, mas nós tivemos uma boa safra de milho safrinha que teve um consumo dessa reserva no solo. Então, eu diria que nós estamos usando o que é de mais moderno. A produtividade média nossa normalmente é bem alta. Nós trabalhamos com uma média próxima a 4.100 quilos de soja por hectare. Isso é uma produção
normal para nós, e nós estamos usando tecnologia para colher isso, tanto os tratos culturais que nós vamos fazer, o planejamento de tratos culturais, o planejamento de plantio, o planejamento de população, a qualidade de semente que está sendo usada, o tratamento de semente. Vamos ter que acionar muito o controle de pragas e principalmente doença, porque cada ano é uma coisa diferente com relação à ferrugem, principalmente, e as doenças de final de ciclo. Então, eu diria para você o seguinte, Carla, a parte tecnológica, a parte de pesquisa, a parte de orientação técnica está sendo feita de forma muito correta e o produtor vai fazer isso de forma correta, porque é a safra dele, é a atividade principal dele. Então, ele tem que colher o máximo possível. E aí, eu acredito que se o clima nos der um pouco de contribuição, nós vamos chegar no resultado que nós estamos almejando. Seu Modesto, olha, é um prazer começar a semana com o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, com a nossa audiência. Eu desejo que Cascavel tenha uma safra excelente, que todos esses problemas possam ser suplantados, principalmente esses em relação à cigarrinha do milho, que a pesquisa continue auxiliando vocês para que a gente tenha a solução para esse problema que vem, né, tirando o sono dos produtores em diversas partes do país. Já algumas safras, eu desejo que seja realmente uma safra muito próspera, essa que está começando para os senhores. E o senhor é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor. Fico agradecido pelos teus desejos, né? E quero que ocorra também. E estou sempre à disposição e quem agradece sou eu. É sempre um prazer falar com vocês. Um bom dia e uma ótima semana. Bom dia para o senhor também, seu Modesto. Até a próxima. Senhoras e senhores, seu Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, um dos principais municípios produtores de grãos do estado. Então, começando os trabalhos por lá, preocupação com essa questão da cigarrinha, e por isso que nós vemos, então, essa redução gradual do milho-verão no município de Cascavel e o aumento da área de soja. Para essa safra, um aumento previsto de 2% a 3% na área, em função justamente dessa migração de soja para milho, de milho para soja, perdão, o milho-verão plantado, vamos ver o que vai acontecer, e tentativa de manejo da cigarrinha. O seu Modesto trouxe aqui diversos pontos que estão sendo adotados pelo produtor para tentar garantir, então, o controle dessa praga, mesmo que parcial, porque essa praga ela vai migrando muito de uma propriedade para outra, né? Tão logo ela vai encontrando certa resistência ali. Então, o seu Modesto trouxe, depois a gente vai detalhar tudo já essa entrevista. Se você chegou agora, já essa entrevista vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, mas o seu Modesto trouxe ali todo um cronograma que o produtor está fazendo para isso. Um ponto de atenção, ou alguns pontos de atenção na entrevista do seu Modesto. Essa questão deles começarem um plantio com quase nada de soja travado no preço, né? Quase nada comprometido com a venda. Por quê? Porque há uma incerteza, uma insegurança muito grande de se avançar com esses negócios, dado um momento de preços, que é aproximadamente o mesmo em relação ao mesmo período do ano passado, algo entre R$ 155 e R$ 160 reais por saca, enquanto o custo de produção foi de 60% a 65% maior do que na safra anterior. Então, perceba, a margem do produtor está bem mais apertada esse ano. As opções que eles têm, né, de fazer mercado futuro, de fazer contratos futuros, deixa as margens do produtor de Cascavel nesse momento muito estreitas. Então, o plantio tem boas condições para começar, bons níveis de umidade no solo, mais chuva chegando, preocupa um pouquinho a temperatura, mas o plantio deve correr de forma certa, num período adequado. O melhor período ali para o plantio em Cascavel perto de 20 a 25 de setembro, que é quando se cultivam as cultivares de melhor potencial produtivo, né, maior potencial produtivo. Então, começou a safra 22-23 no Brasil, hein, senhoras e senhores? Começou. E que seja uma safra boa, que a gente continue mantendo ali o crescimento, né, e o aprimoramento da relevância da soja brasileira no mercado global. Nosso milho-verão vai chegar também. Então, sucesso.